Bora lá, muito obrigada. Obrigada pelo convite para participar desse estudo aqui que vocês estão fazendo. É, esse, para mim, é um dos livros favoritos, vamos dizer assim, porque eu acho que é um livro que traz a gente para muito pertinho do Mestre, sabe? Para muito pertinho de Jesus. E eu gosto da forma como Humberto de Campos consegue descrever esse nosso mestre de uma maneira tão próxima, de uma maneira tão amiga ali, né? Que às vezes a gente até se sente ali, ele relatando, a gente se sente ali naquele ambiente junto, participando, né? Então, é um livro assim que eu tenho muito carinho, que eu tenho assim muito apreço assim de verdade, porque eu acho que é importante a gente trazer sempre Jesus para próximo da gente, Jesus para perto da gente, porque, querendo ou não, às vezes a gente se vê tão longe, né? Ou às vezes a gente não se vê tão merecedor de estar ali, né, conversando, sentando com ele, trocando uma ideia com ele, né? A gente tem aquela imagem de Jesus está lá, nossa, longe da gente, né? E aí, neste livro, ele mostra que não, né? Mostra que justamente Jesus está aqui para todos nós, né? Jesus está aqui, sempre que a gente se reúne em nome dele, ele se faz presente, né? E ele se faz presente com essa alegria, com essa leveza que ele tem, que ele é. Então, é sensacional. Então, muito obrigada. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Carol Oliveira, eu sou aqui de São Paulo. Eu cresci no movimento espírita desde criancinha, então não me lembro a primeira vez que eu fui no centro, porque eu era criança. Eu fiz evangelização infantil, trabalhei e ainda trabalho aí durante muitos anos aí pela Mocidade Espírita, né, com grupos de jovens. Agora eu tô com um canal no YouTube, que é o Meninas Espíritas, e lá nesse canal a gente compartilha um pouco de espiritismo ali, uma linguagem aí mais jovem para a galerinha aí que está chegando agora, trazendo um pouco dessa alegria, né, dessa mensagem aí que a gente tem, né? Que a mensagem do espiritismo é uma mensagem alegre, uma mensagem feliz, né? Que somos espíritos imortais criados para a felicidade. Tem coisa melhor que isso, meu povo? Não tem, né? Não tem coisa melhor. E hoje me deram uma missão aqui de contar para vocês um pouco mais do capítulo 11, o Sermão do Monte. Olha que honra isso, né? O livro favorito com a mensagem de Jesus favorita, que eu estou muito honrada que hoje está passando isso para vocês aqui. E antes da gente entrar mesmo, adentrar aqui no capítulo e tudo mais, eu queria trazer algumas informações que eu acho assim que para alguns pode ser óbvio, para outros nem tanto. Eu, quando descobri isso, eu fiquei, nossa, muito chocada. Mas aqui nesse capítulo, basicamente a gente tem dois personagens aí principais, vamos dizer assim, né? Nós temos Jesus, claro, né? A figura do mestre ali, e a gente tem um personagem muito especial, que aqui Humberto de Campos coloca como Levi. Só que Levi nada mais é que Mateus. Então, Mateus, discípulo de Jesus. Então, eu não sabia disso. Quando eu descobri, eu falei, nossa, mas é isso mesmo, gente. Caramba, e é. Então, Levi e Mateus, quando trata-se aí nos evangelhos e tudo mais, é a mesma pessoa, tá? E esse Levi, vou colocar Levi aqui como Humberto de Campos aqui no livro aqui relatou, né? Então, Levi aí, Mateus, como vocês preferirem chamar, ele era um cobrador de imposto, certo? Então, ele era um cara ali que ele, né, tinha uma certa noção ali, tinha uma certa intelectualidade, né? Ele tinha ali que lidar com as cobranças,
tinha que ser um cara esperto ali, um cara, né, cara bem entendido. E aí, quando a gente fala do Sermão do Monte, outro fato curioso é que, né, o Sermão do Monte mais completo que a gente tem ali, né, o Sermão do Monte, a gente para ali, a gente sempre lembra muito das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. A gente lembra, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, a gente lembra muito das bem-aventuranças. Só que o Sermão do Monte é longo, né? Então, é um sermão ali que ele tem algumas partes. Então, sim, tem a parte lá das bem-aventuranças, que a gente conhece bem, né? A gente tem ali uma parte ali que fala da missão ali dos discípulos, e da nossa missão também, né? Que somos aí também, estamos aí levando a palavra também de Jesus adiante. Então, fala ali um pouco da missão ali, da luz sobre o alqueire e tudo mais. E foi aqui nessa passagem também que Jesus ensinou o Pai Nosso, né? Então, é muito grande, tem muitos ensinamentos, é muita coisa para a gente pegar do Sermão do Monte. E uma curiosidade legal para vocês aí é que, né, o Sermão do Monte, nessa versão mais completa que tem, né, que tem todas as partes ali, é justamente no Evangelho de Mateus. Olha aí que coisa. Lá no Evangelho que está aqui neste personagem aqui de Boa Nova. Outros evangelhos ali têm alguns trechos do Sermão do Monte, mas o mais completinho de todos que a gente tem, e se a gente quiser ler na íntegra ali, é o de Mateus. E por que será que é o de Mateus, né, meu povo? Já pararam para pensar por que só Mateus, hein? E aí, a resposta está aqui neste capítulo que a gente vai analisar agora. Então, por que será que Mateus foi o único que colocou ali de forma completa todos os ensinamentos desse sermão do monte, ou sermão da montanha, hein? Por que será? Então, vamos lá, vamos entender. Então, ó, lá Humberto de Campos começa ali, né, destacando ali que toda a galera da região ali, ó, então quando todo mundo sabia que Jesus ia fazer uma pregação, né, ia ter alguma coisa ali, todos os enfermos, os derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes, né, enchiam as ruas de Cafarnaum, né? Então, vinham gente de tudo quanto é canto, né? Para quê? Para ouvir a palavra do mestre, né? E aqui ele coloca, né? Os mais desafortunados ali, os derrotados, né? Ele comenta aqui também os vencidos do mundo, ou seja, eram aqueles que tinham a necessidade, que tinham essa sede de Jesus, né? Por conta de todas as atribuições da vida. E aí já começa aqui também, a gente colocar para a gente, né? Será que não estamos aí também, né, nessa lista aí, né, querendo ou não, estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, então viemos aqui não para viver no mar de rosas, né, meu povo? Infelizmente não é assim a vida, então tem muitas atribuições aí, tem muitas coisas que a gente passa pela nossa vida que às vezes nosso coração fica machucado, que às vezes, né, nosso coração fica ali pesadinho, que os nossos olhinhos às vezes se enchem de lágrima, que a gente às vezes sente um vazio. É ou não é? Então, o mestre, ele deixa muito claro aqui até nas bem-aventuranças aqui desse Sermão do Monte, que a mensagem de Deus, essa mensagem da Boa Nova, essa mensagem, né, de paz, de alegria, de esperança, ela vem para iluminar esses corações, os nossos corações, né? Porque os nossos corações, se a gente está aqui hoje, é porque os nossos corações aí têm sede
desse amor, tem sede de encontrar esse Jesus, tem sede de sentar lá na beira do rio, lá em cima do monte, lá e ficar lá só ouvindo ali, só ouvindo o que aquele mestre tem para contar para gente, só sentindo esse amor, né? Então, muitas pessoas ali se amontoavam. Então, né, Jesus ali era um só, imagina um monte de gente ali querendo falar com ele, querendo tocar nele, né, querendo ter esse contato com ele. Então, quem acabava sendo muito requisitado também eram os discípulos, né, os companheiros ali do mestre, como Humberto de Campos coloca aqui, né, os companheiros do mestre eram os mais visados pela multidão, que a galera pensava o quê? Ah, Mateus tá ali, ó, vou colar ali com Mateus, porque Mateus é amigo de Jesus, amigo direto ali, ó. Se Jesus colar ali, eu vou estar junto com Mateus, então tudo certo. Ah, com o João ali também, e por aí vai. Então, todo mundo, os discípulos ali, os companheiros de Jesus, eles eram muito visados, né? E aí, desde as primeiras horas ali, quando a galera sabia que ia ter essa pregação, a galera já colava ali, né, nos brothers, nos amigos de Jesus ali, para, né, se aproximar, tentar mais ali, ficar mais pertinho do mestre. Então, isso é muito legal. E aí, nessa onda aí de aproximação, né, lá com Levi não foi diferente. Então, alguns conhecidos ali de Levi, amigos, né, conhecidos que Levi tinha, né, Levi barra Mateus, viu? Sempre que eu falar Levi barra Mateus, pra gente não confundir aí. Eles falam, né? Ai, a gente tá aqui, eles eram todos ali também desafortunados, né? E aí eles, poxa, a mensagem de Jesus trazia para eles aquela pontinha de esperança, né? Dava aquela renovada no astral, sabe? Dava aquela coisa boa, aquela, né? Aquela coisa boa, sabe quando a gente está aqui assim, de repente, a gente vem para o estudo, a gente escuta uma palavra aqui, aquilo já, pô, já conversa com o meu coração, já, nossa, já me senti legal. Então, na galera também sentia isso lá naquela época, quando, né, escutava ali um conselho, um ensinamento, ouvia falar, né, do que Jesus fazia, né, das suas curas e tudo mais, então aquilo acendia uma chaminha ali na galera. E aí, esses amigos ali foram procurar Mateus, né? Falar assim, poxa, né? A gente tá aqui, né? Quem sabe a gente não consegue ajudar aí, né? Jesus nessa missão também. Aí, Levi, né? Muito na sua inocência também, né, gente? Porque ninguém nasce perfeito, por mais que fosse ali companheiro de Jesus, Jesus não escolheu pessoas perfeitas. Aí já começa por aí também, né? Às vezes a gente não se acha perfeito também para ajudar, para começar um trabalho, para fazer alguma coisa acontecer. A gente fala, não estou preparado. Mas se a gente for esperar estar preparado, não vamos estar nunca, né, meu povo? Então, com os discípulos não foi diferente também. Todos eles foram sendo, eles tinham ali a sua boa vontade, a sua força de vontade, mas eles foram sendo também lapidados pelo mestre ali no meio do caminho, naquele momento. Isso acontece com a gente também. Ao longo do caminho, conforme a gente vai se dispondo a colocar a mão, a fazer alguma coisa, a gente também vai aprendendo, não é assim? Quando a gente teve o nosso primeiro emprego, né? A gente não sabia fazer direito as coisas, né? Então a gente às vezes até errava um monte de coisa e depois a gente foi aprendendo. Então, com tudo na vida é assim, né? Então, aí ele fala, a gente, nossa, será a gente podia ajudar, né, esses amigos aí que eram todos desafortunados, tadinhos? E aí Levi barra Mateus aí deu aquela baldada de água gelada, aquela água bem gelada neles, que ele disse assim, ó: que poderás realizar, Lisandro? Aleijado como és? Se aleijado, cara, você vai fazer o quê? Como que você quer ajudar eu espalhar a boa nova, aleijado, meu filho? Não vai dar. E tu, Aquila, não fosse abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? Olha aí, ó, você
fez caquinha aí, foi abandonado pela família, como um cara como você vai poder ajudar? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas aflições? Ou seja, né? Jogou a moral dos caras lá para baixo. Aí os caras, puxa, gente, né? Caiu olhando, se entreolharam ali, né? Já ficaram, né? Poxa, já ia ficar chateado, né? Poxa, tô aqui na boa vontade, aqui o cara vem aqui, pisa mais em mim. Ah, meu Deus, né? A gente ia ficar triste. Isso, quando acontece com a gente, já fica triste, né? Quando alguém vem apontar alguma coisa, por mais que seja um defeito nosso ali, né? Quando vem apontar assim, às vezes a gente fica chateado, né? Então, eles ficaram ali e tal. Aí, essa palavra aí bateu ali, né? E aí, isso é um ensinamento, assim, muito importante já pra gente, né? O peso das nossas palavras. Hoje a gente sabe, né, que as palavras, os pensamentos aí, eles têm formas, né? Eles criam formas. Então, a nossa palavra, ela, vamos dizer assim, ela é santa, né? Então, olha a importância que a palavra tem na nossa vida. Eu aposto que aqui nessa sala aí, a galera que está assistindo, em algum momento da vida, né? Em algum momento da vida, alguém falou alguma coisa para você e essa coisa te machucou e você levou isso. Isso não acontece com todo mundo? Às vezes vão falar, ah, você é feio, ah, você é gordo, ah, mas você não vai conseguir isso não, ah, mas você fala demais, ah, mas você fala de menos, ah, mas isso, mas é aquilo. O povo tá o tempo todo, né, falando isso pra gente. E às vezes essas palavras, elas machucam o nosso coração, né? Elas vêm ali como uma pedrada, assim, às vezes de pessoas assim que a gente ama, que a gente gosta, assim como aqui o Levi estava falando aqui, que eram camaradas deles aqui, né? Isso acontece por quê? Porque a gente às vezes não sabe o peso das nossas palavras para com as outras pessoas. E aí que agora a gente sabe, né? Agora a gente sabe lá, ó, que os nossos pensamentos, as nossas palavras, elas têm forma, elas têm uma ação, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas palavras. Mas tem uma forma para a gente se defender disso. Então, ó, primeiro, queria deixar aqui um compromisso para a gente tomar cuidado aí com as nossas palavras, como a gente fala com as pessoas. Né? Às vezes, ah, mas eu só estou sendo sincero. Mas às vezes a sua forma de ser sincero machuca. Então, vamos pensar direitinho como que a gente pode falar, vamos pensar como que a gente pode tratar melhor o nosso próximo, né? Então, beleza, esse é o nosso compromisso com a palavra. A gente vai se comprometer a nossa palavra só edificar, só, né, fortalecer, a gente usar esse dom, essa capacidade que a gente tem para coisas boas. Só que, ao mesmo tempo, nem todo mundo sabe disso, ou seja, você vai voltar a ouvir coisas aí que não são legais e que vão machucar seu coração, porque o outro tá igual Levi aqui, não sabia que a palavra ia machucar, não sabia que isso ia doer tanto neles, né? Então, a gente tem uma forma de se proteger quanto a isso. A gente fala tanto da reforma íntima, né? Então, qual é a forma da gente se proteger? A gente se conhecer. Quando eu me conheço, quando eu sei o que eu sou, quando eu sei das minhas capacidades, quando eu acredito e tenho fé em mim mesmo, porque a gente fala muito da fé, mas na fé de acreditar na espiritualidade, acreditar em Jesus, mas em você mesmo. Você acredita em você? Você acredita nas suas capacidades, nas suas conquistas, nas coisas que você tem de bom no seu coração? Então, a gente tem que acreditar, tem que ter essa fé também. Então, nesse momento que a gente sabe quem a gente é, quando vem outra pessoa lá de fora e fala: ah, você é isso, você é aquilo outro, aquilo vai e volta. Sabe igual o Neo da Matrix, quando vem as balas assim, a bala para aqui assim, ó, e não pega nele? É tipo isso. É tipo essa cena de filme. Porque aquilo, você entende que isso não faz parte de mim. Isso não tem nada a ver com o que eu sou. Então, isso só pode ser de quem? Do outro. Então, isso não me pertence, pertence ao outro. Isso dá uma leveza tão
boa no nosso coração, da gente lidar com essas situações, porque a gente passa a entender que o problema de quem agride, de quem nos atinge, não está em nós. O problema está no outro. Isso é motivo para você ficar bravo, para você criar um ranço, para você ficar com raiva, para você não perdoar? Não. Isso cria uma compaixão, porque você entende que é aquilo que o outro tem a oferecer. E tá tudo certo. Cada um oferece aquilo que tem. A gente vai oferecer o que nós temos de melhor, e se a gente não receber, tá tudo certo também, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu tenho fé em mim, eu sei das minhas capacidades, né? Mas mesmo assim, ó, mesmo assim, eles não desanimaram. Olha aí, ó, o Lisandro, que era aleijado, o Áquila, o Pafos, eles não desanimaram. Eles falaram assim: não, mas quer saber, né? O mestre vai lá no monte ministrar uns ensinamentos, né? Quem sabe aí, de repente, a gente não consegue alguma ajuda, a gente não consegue alguma luz, né? E tudo mais. E aí, beleza, passou isso e tal, e aí os discípulos foram se aproximando ali, né? E aí, papo vai, papo vem, começaram a falar, né? Dos doentes, da galera aí mais desafortunada, da galera ali que estava precisando mais ali se achegar, né? E aí começaram a comentar, né, que essas galera procuravam eles, os discípulos, que queriam ficar perto de Jesus e tudo mais. E aí voltaram nesse assunto, né? E aí Levi, o Mateus aí, ele falou assim, né, para Jesus, né, perguntando ali para o mestre, eles estavam conversando antes de começar o sermão. Ele que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos, né? Então, poxa, mestre, poxa, Jesus, eu, eu falei isso porque que eles podem ajudar, né? Aí ele lembrou que ele ali, como a gente falou no começo, ele era um cobrador de imposto, então ele era, vamos dizer assim, o mais ali, intelectualmente ali, mais avançado. Os outros discípulos eram ali pescadores, homens simples, né? E ele, opa, falei besteira aqui, tentou arrumar, né? Ele, mas lembrando de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo esperemos coisa dos pecadores, é justo que esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum, né? Aí ele quis mexer a bola dos amigos lá, não, que são homens fortes, né? Estão ali aptos ao trabalho e tudo mais. Mas eu não vejo como aceitar a contribuição desses desafortunados, os vencidos pelo mundo, os vencidos que nos procuram. Aí Jesus, pensa a paz de Jesus aqui. Fala assim: se fosse a gente fala, não, meu filho, pelo amor de Deus, você é doido, falar assim com as pessoas. Não, aí Jesus ele vai lá, ele fixa o olhar no discípulo com profundo desvelo, ou seja, com profundo carinho. Jesus, pensa Jesus te olhando com carinho aí. Você já desmonta, né? Já desmontei aqui por inteiro aqui já, né? Só de imaginar esse olhar. E aí falou com bondade. Ele falou assim: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, não há de ser a mensagem divina para eles tristes e deserdados na imensa família humana? Ou seja, será que a palavra da boa nova do evangelho não é justamente para essas pessoas? Então a gente tem que aceitar todo mundo, a gente não tem essa aqui, né? E aí os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. E aí ele levanta, né, esse ponto, né? Muitas vezes quando tudo tá bem, isso sempre acontece também, né? A galera, isso acontece demais. Tá tudo bem na sua vida, tá tudo tranquilo, tudo indo às mil maravilhas, tá feliz, família, sua casa, tá tudo ótimo, né? Aí a gente, às vezes, fazer o quê? Para de ir no centro, para de estudar, para de ajudar.
Enfim, aí acontece alguma coisa. O que a gente faz? É aquele papo, né? Ah, a gente vai pelo amor ou pela dor? E a maioria sempre vai pela dor, né? Então é aquele papo. Então, é sempre pela dor que a gente vai perceber que a gente precisa de Deus, né? Por quê? Por que tem que ser assim, né? Então Jesus chama atenção nesse ponto aqui, né? Então, às vezes a gente está ali tão bem que a gente não lembra que, poxa, eu também preciso de Deus, eu também preciso desse amor, eu também preciso de entender um pouco mais desse amor, eu preciso um pouco disso, dessa energia, dessa paz, né? Porque a gente está aqui com os olhos aqui muito afunilados para as coisas do mundo e às vezes a gente deixa isso para trás. Então, os desafortunados, os vencidos do mundo aí, às vezes acabam tendo os coraçõezinhos ali, uma brechinha a mais ali no coração para poder chegar, né, nesse amor. E aí ele continua, né? Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, ao céu, nas suas esperanças que reconhecemos, na coragem tranquila que relevam, o sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação de se defender o fruto de sua vitória material? E é justamente isso, né? Então, às vezes, as pessoas que estão ali mais tranquilas estão muito mais ligadas aqui à matéria. Não tô generalizando, mas Jesus está defendendo aqui, né, o porquê que os vencidos de coração, os mais desalentados ali, os mais humildes, os doentes, também podem ser aí os grandes defensores e as pessoas que vão levar o evangelho na sua forma mais profunda e mais bonita, né? E aí, ele falou assim, né? O Levi querendo depois melhorar a situação ali, ele pegou e falou: não, mas eu falei isso, mestre, não foi para, né? Para não estou pensando no evangelho, né? Eu estou pensando no evangelho aqui porque eu queria que o Senhor aqui, ó, partiram, ó, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do evangelho entre os que governam o mundo. Ou seja, ele tinha essa ideia de que quem ia levar o evangelho eram lá os detentores do poder, né? A galera que tinha mais entendimento, era a galera que tinha mais poder na época, que tinha ali um status, eram esses os caras que iam levar a mensagem do evangelho adiante. E aí Jesus vai lá, né, muito bondoso, calmamente maravilhoso, do jeito que ele é, e falou que quem governa o mundo é Deus, Levi, né? Então coloca mais essa, né? E aí ele colocou, já pensou se de repente, beleza. Ah, o evangelho, os mais afortunados ali, os que detêm o poder, são os responsáveis por levar o evangelho. E aí estava, né, Roma naquela época, estava conquistando tudo como? E aí Jesus, ele coloca esse ponto. Então, se a gente coloca lá para os mais favorecidos ali, os caras que estão no poder, e aí eles vão trazer exército, vão trazer todo mundo, vai querer converter todo mundo. Quem não vai converter tá errado. Então vai querer levar o evangelho à força. O evangelho não é para ser levado dessa forma. Não é essa ideia da boa nova. Não é isso que a gente quer, né? E aí, Jesus estava só antecipando o que rolou depois, né, galera? Depois lá com a Inquisição, as cruzadas, aconteceu justamente o quê? Quando houve aí essa mistura do poder com o evangelho, justamente isso, a imposição pela força, né? Então, desde o princípio, Jesus já estava sabendo ali, dando a dica que não era muito bem esse o caminho, não era por aí que a gente tinha que ir, né? E aí tem uma frase aqui tão bonita, né? Ele fala assim, né, que
o apóstolo, né, Levi, ele ficou tão assombrado, ele ficou assim tão, caraca, meu, não tinha parado para pensar nisso, por esse ponto, né, sob esse ponto de vista que ele colocou, que ele ficou ali pensativo. E aí o mestre vai lá e responde: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, diante de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Olha que coisa louca, né? Ele coloca o tempo como uma esponja. O que que a esponja faz? Ela suga, né? Ela suga ali aquela sujeira, vamos dizer assim, ela absorve ali essas imperfeições, ou seja, ela limpa aquelas imperfeições. É muito legal essa palavra aqui, como o Humberto de Campos colocou, né? O tempo como sendo essa esponja, porque é só através do tempo que a gente vai se depurar. É só através do tempo e diante de séculos de experiência para a gente aprender e fazer as melhores decisões e fazer as melhores escolhas e ir pelos melhores caminhos, né? Então, aí nesse momento, beleza, esse papo acabou, eles foram lá em direção ao monte para o aguardado Sermão do Monte, que ficou muito famoso, e temos até figuras aí como Mahatma Gandhi, que ele tem uma frase, né, que ele disse que se todos os livros sacros, ou seja, todos os livros espirituais aí da Terra se perdessem e restasse só o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Então, olha a, a magnitude, né, e Mahatma Gandhi nem cristão era, ou seja, o reconhecimento de que ali são leis espirituais universais, vamos dizer assim, né? Que servem para todos, que servem como guia para todos, e que é tão completo que nada, nenhum livro mais precisaria, né? Não teria mais necessidade. Então, e tem outras frases dele, né, que ele diz que foi através do do Monte que ele se apaixonou por Jesus, que ele falou, nossa, esse cara realmente é incrível, ele é muito maneiro. E aí, e aí ele tem essas passagens que são muito interessantes. Mas então, voltando ao capítulo aqui, gente, é, então chega o momento mais esperado, né? O momento ali que Jesus vai começar o sermão. E aí, né, era um finalzinho de tarde, Humberto de Campos descreve ele de forma tão maravilhosa, né? O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Já dá para a gente se sentir nesse ambiente, né? Lá na beira do monte, sentindo essa brisa, vendo essa tarde dourada, né? Prontinhos ali. E aí, centenas de criaturas se aglomeravam ali. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhe corriam as mãos e os pés. Então, todos ali iam se chegando com esse ar de esperança, com esse ar de renovação, de poder sair dali mais forte, sair dali com as suas energias e as suas esperanças renovadas ali, no meio daquela dor que eles tinham. E aí, Jesus começou, né, a sua pregação, né, sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações, bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e de misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração, né? Então, coloca as bem-aventuranças, fala com aqueles corações, e aí, quando Jesus termina a locução, ele termina, né? Tá todo mundo ali, já estava caindo aquela noite, né? Já estava um céu estrelado ali, né? Então, eles veem, né? O Levi, ele vê os três amigos descendo ali abraçados,
né? E aquilo mexe tanto com ele, mexe tanto com o coração dele, foi um negócio ali muito forte que ele sentiu, porque antes, horas antes ali, ele tava lá, não, mas como vocês vão ajudar a gente? Não, nada a ver, gente, vocês não conseguem. Você, você você não vai conseguir, cara, ajudar a gente. Não, tem que ser pessoas fortes, pessoas bem resolvidas, né? E aí ele vê eles retornando ali, emocionados, esperançosos, abraçados, né? E aí ele decide ali, né, ir ao de encontro e, tipo, meio que se desculpar ali, né? Meio que, poxa, galera, para você vir coçando a cabeça, assim, tipo, né? Eu acho que eu falei besteira lá no começo, mas eu aprendi aqui também no Sermão do Monte com vocês, né? Então, olha, coloca aqui. Levi sentiu que naquele crepúsculo inolvidável, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados do imenso conforto, o discípulo percebeu os pobres amigos que o visitaram à tarde, desciam o monte abraçados, com expressão de grande ternura. Então, ele aproximou, saudou ali esses amigos com alegria, compreendendo, e aí no outro dia ele falou assim: não, mas isso é pouco que eu vou fazer. No outro dia, ele abriu a casa dele para todos aqueles que haviam participado desse sermão e fez um café ali, uma festa, participou, né? E aí Jesus, olha que bonito isso. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. Então aquilo foi o motivo de alegria para Jesus, né? E aí Jesus também percebeu que Levi aprendeu uma lição ali, né? Naquele momento, com essa ação, com essa atitude, Jesus percebe Jesus como um bom mestre, mas também como um bom líder, reconhece o bom trabalho e reconhece quando o seu discípulo ele faz algo legal e ele edifica isso, né? Ele coloca Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Ou seja, Levi poderia ter ouvido ali o Sermão de um Monte, ter entrado por um ouvido, ter saído pelo outro, mas aquilo não, aquilo emocionou, aquilo tocou. Então, ó, será por isso que Mateus é o único que tem aí como completo todo o Sermão do Monte aí em seu evangelho? E aí, com certeza, eu acredito que essa seja a grande resposta aí, né? Porque essa mensagem para ele foi muito além do que um simples sermão. Ali, em algum momento, uma chavinha virou, né? Uma chavinha virou para ele ali e ele sacou tudo. Ele falou: Nossa, agora eu entendi, agora eu agora eu saquei aqui o que está acontecendo. E aí, galera, gostaria de aproveitar esses minutinhos finais aqui, vou deixar 10 minutinhos para a gente, se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, participarem aqui também. Mas antes disso, queria saber se vocês gostariam de receber um presente. Sim? Vocês gostam de presente? Eu gosto, eu quero. Opa! Tão boa! Então, a gente vai receber um presente agora. Para isso, eu preciso que vocês fechem os olhos aí, fiquem confortáveis aí no lugar de vocês. Vai se ajeitando aí na cadeira, ficando bem tranquilinhos. Gostaria de que vocês respirassem bem fundo e soltasse.
Isso. Respira mais uma vez. E solta. Coloquei uma musiquinha aqui de fundo para ajudar a gente a se conectar com esse momento, com o agora. Nesse momento, gostaria que você se conectasse com o seu mentor individual, esse amigo querido que te acompanha, que às vezes a gente fica um pouquinho longe ali, mas logo a gente volta. Que a gente possa imaginar esse amigo na nossa frente. Se você pudesse imaginar aí, como que ele é? É ele? É ela? Ele é alto? Baixo? Como que é? As características desse amigo. Imagina aí. Faz uma imagem na sua cabeça desse amigo que te acompanha a vida inteira. Isso. Agora, gostaria que você sentisse o abraço desse amigo, desse mentor espiritual te envolver. Esse abraço vai te envolver numa luz, num amor muito grande. Se você quiser dizer algumas palavras para ele, agradecer, fique à vontade. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma pequena viagem. Vamos nos imaginar nesse crepúsculo que comentamos, ao pé de um monte, numa tarde dourada. A gente sente o vento bater na nossa face, uma brisa que quase faz um carinho na gente. A gente respira bem fundo e a gente consegue sentir o cheiro desse lugar. A gente consegue sentir a energia desse lugar, desse monte, nessa tarde dourada. A gente consegue sentir a natureza, a terra, as plantas sobre os nossos pés. A gente consegue até sentir um pouquinho do calor do sol nesse fim de tarde. Mais adiante a gente avista no topo desse monte uma árvore muito frondosa, uma árvore mais bonita que você já viu na sua vida. Nesse topo, a gente vai andando até ela, vagarosamente. Nosso coração vai se enchendo de alegria, a gente vai sentindo uma energia, uma agitação diferente. Mais adiante, a gente percebe uma figura ao lado dessa árvore bonita, frondosa. Quando a gente chega finalmente ao topo, a gente percebe que essa figura é Jesus. Jesus que nos recebe com esse sorriso largo, com essa alegria de alguém que sente muita saudade. E nesse momento a gente sente o abraço desse mestre nos envolver. Sente esse abraço de Jesus. Respira bem fundo. Se quiser falar algumas palavras, se quiser agradecer, esse é o momento. Isso. E assim, com muito amor, com os nossos corações cheios e vibrando, sentindo esse amor que esse mestre maravilhoso tem para nos dar.
sentindo essa energia maravilhosa que esse mestre, que a gente ama, nos transmite, que a gente possa falar: eu te amo, Jesus, obrigada, Jesus. E assim a gente vai se despedindo, agradecendo, mantendo esse contato e essa ponte sempre aberta, para quando a gente tiver ali com os nossos corações pesados, quando a gente estiver segurando um fardo que está muito pesado, a gente sabe que a gente pode contar com esse sorriso, porque Jesus está lá. Jesus está sempre com a gente. Jesus é o nosso parceiro, é o nosso amigo, é o nosso irmão. Ele nos ama incondicionalmente, ele conhece você em cada detalhe e ele te ama, independente de qualquer coisa. Saiba que você pode contar com esse mestre para tudo. E assim, a gente vai voltando para esse ambiente que a gente está, mexendo a nossa cabeça, as nossas mãos, os nossos pés, voltando para cá, muito felizes com esse abraço. Gostaram do presente? Adorei. Foi bom esse abraço de Jesus, do mentor. Nossa, muito gostoso, muito né? Bom, muito bom. Bom lembrar sempre disso, né? Essa prática, esse hábito. É muito importante na nossa vida. Exatamente. E ele tá sempre lá, né? Às vezes com a mão assim estendida, fazendo assim, ó, eu tô aqui! E a gente lá não percebe e tal. Mas é só a gente fechar os olhinhos um pouquinho que a gente consegue chegar lá. É muito fácil, é muito tranquilo a gente manter esse cara incrível na nossa vida, no nosso dia, enquanto a gente está fazendo o nosso almoço. Ô, Jesus, vem aqui fazer o almoço comigo. Senta aqui, Jesus, tomar um cafezinho agora. Vem aqui, meu mestre, estou precisando trocar uma ideia com você. E assim a gente tem que tocar. E o Boa Nova é isso. O Boa Nova, ele traz esse Jesus. O Boa Nova traz ele próximo, traz ele, assim, amigo de todo mundo. Eu gosto muito disso. Eu gosto de trazer esse Jesus para a galera. Porque ele é isso, ele é assim, né? Em algum momento a gente afastou ele, achando que nós somos réis mortais e ele é o power, né? E ele é realmente, mas ele é tão, 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 tão magnífico e tão maravilhoso que ele vem aqui, né, para ficar junto com a gente, se a gente precisar, quando a gente precisar, quando a gente, né, quiser. É só a gente estender a nossa mão aí para ele.